Olá, meus queridos alunos. Então, vamos dar início à nossa aula de português de hoje. Lembrando que hoje é o dia de mandar a atividade da página 136, a letra B da página 136, fotografada para mim, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje com a página 137, no de olho na língua, adjetivo. Vamos lá? Para relembrar. Nos módulos anteriores, estudamos o adjetivo e vimos que ele acompanha e qualifica o substantivo. Lembra? Existem diversas formas de usar o adjetivo. Vamos aprender mais algumas? Número 1. Você gosta de doce? Leia a seguir o trecho de um texto sobre a popularização do alfajor na Argentina. Outro doce que chegou de tapete voador à Península Ibérica foi o alfajor. Assim como o arroz doce, tinha ingredientes festivos, como mel, avelãs, amêndoas, cravo, canela, gergelim e até coentro picadinho. Prensava-se tudo numa trouxinha de pano e o doce, em forma de tabletinho, era chamado de alfabua. Os conventos de Córdoba, na Espanha, durante o século XVIII, adaptaram o doce para uma espécie de bolacha que, apesar do formato quadrado, inspirou os argentinos a criar os famosos biscoitos redondos, também recheados com doce de leite. Com os anos, o alfajor tornou-se tão argentino quanto o arroz doce brasileiro. Letra A. No primeiro parágrafo, a autora do texto fez uma comparação. Que elementos ela compara? Ela ela comparou o arroz doce com o alfajor, por conta dos dois virem do Oriente Médio, né? Porém, eles se tornaram doces característicos da Argentina, no caso do alfajor, e o arroz doce tornou-se um doce tipicamente brasileiro. Quando você percebe que ela está fazendo essa comparação, é quando ela diz lá que os dois lá no início, vieram de tapete voador. Então, o alfajor e o arroz doce foram adaptações que os argentinos fizeram e que os brasileiros fizeram de doces que são do Oriente Médio, ok? Letra B. As palavras argentino e brasileiro podem ser classificadas ora como substantivos, quando nomeiam algo ou alguém, ora como adjetivos, quando atribuem características a substantivos. No trecho que você acabou de ler, elas são substantivos ou adjetivos? Nesse caso, são adjetivos, pois argentino atribui uma característica do alfajor. Então, o alfajor argentino, nesse caso, argentino é uma característica, assim como o brasileiro, né? No caso do arroz doce brasileiro. A característica desse arroz doce é que ele é brasileiro. Vamos para a página 138. Então, na página 138, nós vamos encontrar alguns exercícios. Mas antes de fazer esses exercícios, eu gostaria de ir na página 139. Então, vamos lá. Na página 139, nós vamos encontrar assim: adjetivo, grau comparativo. Então, vamos lá. O adjetivo também é usado para comparar elementos ou seres e pode atribuir a ideia de superioridade, inferioridade e igualdade. Para isso, utiliza-se o adjetivo no grau comparativo. Observe. Quando eu quero usar no grau comparativo de inferioridade, o alfajor é menos saboroso do que o arroz doce.
Então, menos que é grau comparativo de inferioridade. Igualdade, o alfajor é tão saboroso quanto o arroz doce. Então, grau comparativo de igualdade, eu vou usar o tão quanto. De superioridade, o alfajor é mais saboroso do que o arroz doce. Então, eu vou usar o mais do que, o mais que, ok? Então, grau comparativo de superioridade é mais que, mais do que. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno apresentam formas reduzidas no grau comparativo. Bom, melhor. Ele toca piano melhor do que o professor. Mal é o pior. Comprei um piano pior do que o que eu já tinha. Grande, maior. O piano é maior do que o teclado. Pequeno, menor. Esse piano é menor do que o outro, ok? Então, agora vamos voltar na página 138. Eu vou ler as atividades e, após a leitura, você dá uma pausa no vídeo para fazer a atividade, ok? Então, vamos lá. Número 2. Quando queremos fazer uma comparação, geralmente utilizamos algum adjetivo. Observe o exemplo abaixo e, em seguida, escreva adjetivos para completar as frases. A comida brasileira é tão saborosa quanto a argentina. Então, vamos lá. O tango é uma dança tão quanto o ato de dar um abraço. B. Esta canção é menos do que aquela. O alfajor é tão quanto o arroz doce. Uma viagem para a Argentina é mais do que para o Nordeste. Número 3. Cada frase a seguir apresenta grau de superioridade, inferioridade ou igualdade. Indique o grau correspondente a cada caso. Letra A. Em uma banda, há sempre um músico mais dedicado do que os outros. E aí? Você vai usar grau superior, é inferior ou é de igualdade? O violoncelo é um instrumento tão bonito quanto o violino. C. O pé de moleque é menos duro do que a rapadura. D. O doce de leite é tão doce quanto o beijinho. E o doce de buriti é menos saboroso do que o doce de abóbora. Número 4. Complete as frases a seguir utilizando adequadamente o grau comparativo dos adjetivos indicados entre parênteses. Então, vamos lá. Seguindo, para fazer o número 4, né, se você tiver dúvida para usar o grau comparativo dos adjetivos indicados entre parênteses, você pode vir aqui, ó, que vai ter igual a bom, melhor, mal, pior, grande, maior, pequeno, menor, ok? Então, na número 4, até mesmo na número 3, para você saber se é grau de inferioridade, igualdade e superioridade, dá para ver aqui. E a número 4 tá aqui, ok? Então, vamos lá. Letra A. Maurício fez um bolo do que aquele que fez no sábado. Bom é igual a quem lá, no adjetivo. Esta receita é do que a outra. Mal, vai lá na tabelinha para ver. O bem casado é um doce do que o beijinho, grande. E D. A assadeira com furo é do que a assadeira retangular, pequeno. Então, faça essa atividade que eu já volto para corrigir com você, ok? Então, vamos lá. Então, para nossa correção,
eu vou dar possibilidades de resposta, ok? Você pode ter colocado algo diferente do que eu vou dizer, e isso não tem problema. Então, no número 2, para completar as frases. Tango é uma dança tão fácil quanto dar um abraço? É uma opção de resposta. B. Esta canção é menos interessante do que aquela? O alfajor é tão gostoso quanto o arroz doce? Uma viagem para a Argentina é mais rápida do que para o Nordeste? Número 3. Então, eu vou dizer se a frase está no grau superior, inferior ou de igualdade, certo? Vamos lá. Letra A. Em uma banda há sempre um músico mais dedicado do que os outros. Então, na letra A é superioridade. B. O violoncelo é um instrumento tão bonito quanto o violino. Se ele é tão bonito quanto, é de igualdade. Letra C. O pé de moleque é menos duro do que a rapadura. Letra C é de inferioridade. D. O doce de leite é tão doce quanto o beijinho. Se é tão doce quanto, é de igualdade. E na letra E, o doce de buriti é menos saboroso do que o doce de abóbora. Essa comparação, esse grau comparativo, é de inferioridade. Número 4. Complete as frases a seguir utilizando adequadamente o grau comparativo dos adjetivos indicados entre parênteses. Então, vamos lá. Maurício fez um bolo melhor do que aquele que fez no sábado. Letra B. Esta receita é pior do que a outra. C. O bem casado é um doce maior do que o beijinho. E D. A assadeira com furo é menor do que a assadeira retangular. Então, vamos para a página 139, aonde eu vou para o de olho no texto. Texto opinativo. Leia a tirinha e o texto a seguir. Ei, Calvin, vem aqui. Empurra. Ha, 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 ha. Que fracote. Ha, 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 ha. Pessoas que ficam nostálgicas em relação à infância é porque nunca foram crianças. Vamos para a página 140. Nós vamos encontrar o texto Como combater o bullying em sala de aula. Algumas vezes, o bullying é erroneamente encarado como uma simples brincadeira, mesmo no meio estudantil. No ambiente escolar, o bullying pode ser definido como uma forma de agressão praticada por um ou mais estudantes contra outro ou outros, de maneira intencional e repetidamente, que ocorre sem motivação evidente, causando dor e angústia, sendo caracterizada também pela relação desigual de poder. Com os recursos proporcionados pelas novas tecnologias, há ainda outro desdobramento dessa forma de violência, o cyberbullying, que é a prática do bullying no ambiente virtual. Isso evidencia como essas manifestações de violência se modificam e se atualizam de acordo com o contexto histórico-social e tecnológico. A cultura de paz está no ideal pedagógico dos educadores e das escolas, mas essa harmonia será uma realidade se houver a atuação de organização escolar com vista a atingir esse objetivo. Logo, nunca é demais lembrar que
que toda aspiração pedagógica deve ser seguida de um conteúdo programático que conduza a essa realidade. Então, nós podemos ver nesse texto que o bullying ele está em todos os lugares, inclusive na escola, em algumas escolas. Outras escolas praticam essa cultura de paz. A nossa escola, por exemplo, gosta muito de praticar e pratica a cultura de paz, aonde nós temos essa preocupação de enxergar os nossos alunos e não deixar que isso aconteça, ok? Até porque essa dor e essa angústia que o bullying causa não faz bem para ninguém. Vamos para as atividades. Número 1. Converse com os colegas sobre o que acabaram de ler. Vocês já presenciaram alguma cena de bullying na escola? E como vocês agiriam? 2. No final do texto, o autor expressa o que é necessário para manter a cultura de paz no ambiente escolar. Você concorda com a opinião dele? Justifique. Na página 141, nós temos o número 3. Você costuma ler textos opinativos? Se sim, comente algum que tenha lido recentemente. Texto opinativo é um texto cuja finalidade é emitir opinião. Geralmente são publicados em sites, blogs ou colunas de jornal que abordam temas considerados polêmicos, mas que precisam ser debatidos. Podemos concordar ou discordar da opinião emitida no texto, mas é importante entender o ponto de vista do autor ou da autora, para saber argumentar e justificar nossa opinião, seja ela favorável ou contrária. Número 4. Você vê algum aspecto de prevenção ao bullying sendo praticado na sua escola? Se sim, o que é feito? Se não, o que vocês poderiam fazer para acabar com o bullying? Essas questões, a 1, 2, 3 e 4, são questões pessoais. Então, eu peço para que você faça, tire foto e mande para mim, ok? Gotinha de saber. Stop Bullying. Stop Bullying é um movimento que surgiu nos Estados Unidos. Por isso, o nome é em inglês. Significa pare o bullying. Ou seja, pare com os insultos, as provocações, a opressão e as agressões repetitivas, sobretudo no ambiente escolar. Esse tipo de comportamento é muito prejudicial para as pessoas e, consequentemente, para a sociedade como um todo. O objetivo desse movimento, que tem ganhado força, é mostrar que o bullying não é legal e não pode continuar. Vamos agora para a página 142. Descrição, discrição, discriminar e discriminar. Então, esse é o de olho na ortografia. Vamos começar pelo final da página 142, ok? Que eu tenho aí no número 2 um verbete, uma parte do dicionário. Então, vamos lá. Discriminar. Discriminar é perceber diferença entre, distinguir, pôr à parte, especificar e classificar. Tratar mal ou de modo injusto um indivíduo ou grupo de indivíduos por característica étnica, cultural, religiosa e etc. Então, discriminar com I é tratar mal de forma injusta
né? Fazer diferença, perceber diferença. Agora, discriminar é isentar de culpa, inocentar, retirar o caráter ilegal de um ato. Então, discriminar é tratar mal, é mostrar, é perceber a diferença e distinguir, né? Agora, discriminar é tirar a culpa de alguém, né? É falar assim, não, você não é culpado, então eu estou discriminando aquela pessoa, tirando aquele ato daquela pessoa. Vamos então para o número 1. Observe a imagem. Converse com os colegas sobre o que essa imagem representa. Que tipo de preconceito é mostrado? Ou que tipos de preconceitos são mostrados? Como vocês chegaram a essa conclusão? Então, eu posso perceber nessa imagem que ela é uma menina negra e atrás dela as meninas são brancas. Então, eu posso perceber aí uma discriminação racial, certo? O que mais que a gente pode perceber nessa imagem? Pode ser pela roupa dela também, né? As meninas estão arrumadas de outro jeito. Então, pode ser uma discriminação social. Número 2. Leia a frase. Diga não à discriminação. Letra A. Você sabe o que significa discriminar e discriminar? Então, foi o que a gente acabou de ler. Discriminar, perceber diferença entre, distinguir, pôr à parte, especificar e classificar, tratar mal ou de modo injusto um indivíduo ou grupo de indivíduos por característica étnica, cultural, religiosa, etc. E discriminar é isentar de culpa, inocentar, retirar o caráter ilegal de um ato. Vamos para a página 143. Letra B. Qual das definições está mais adequada ao contexto da imagem? Então, ao contexto da imagem é o discriminar com I, né? Que é tratar mal, de modo injusto. Essas meninas estão tratando a outra menininha de um modo injusto. Por conta da cor ou da posição social dela, correto? Existem palavras que são muito parecidas na escrita e na pronúncia, mas possuem significados distintos. É o caso de discriminar e discriminar, como vimos. O mesmo ocorre, por exemplo, com descrição e discrição. Número 3. Escreva o que você vê na imagem abaixo. Então, vamos lá. O que você vê nessa imagem? Anote o que você pode ver nessa imagem. Dá uma pausa no vídeo e vai anotando tudo que você está percebendo nessa imagem aí. Então, vamos lá. É uma mochila azul, tem cadernos coloridos, o que mais? Canetinha, calculadora, parece ali, né, um lápis ou um pincel, tintas coloridas, tem uma régua, tem caneta, certo? Esses podem ter sido alguns itens que vocês observaram nessa mochila. Agora, nós vamos para o número 4. Agora é a sua vez. Com a ajuda de um dicionário, pesquise o que significa a palavra discrição. Mais uma vez, dá uma pausa no vídeo e pesquisa no dicionário o que significa discrição. Então,
você descobriu que discrição qualifica alguém discreto. É alguém que não chama atenção, que passa despercebido. Correto? Então vamos lá. Quando contamos em detalhes como são os seres e objetos, estamos fazendo uma descrição. Então, o que você fez no número 3 foi uma descrição do que tinha na mochila. Você descreveu o que estava na mochila, correto? As palavras descrição e descrição são denominadas parônimas. Lembra que nós trabalhamos parônimas, palavras parônimas e homônimas? Uma vez que tem pronúncia e escrita parecidas, mas significados diferentes. Agora, eu vou deixar para vocês a página 144 e 145 para a próxima aula de português, mas só da sexta-feira da semana que vem, correto? Permanecendo com o nosso esquema de deixar sempre atividade para uma semana, para dar um tempo de uma semana para ser feita. Então, página 144, 145 e 146, tá? Que é um texto opinativo que você vai criar. Então, o tema, sobre o que você quer falar, é você que vai escolher. Então, página 144, 145 e 146 para a próxima sexta-feira. Um beijo grande no coração de vocês e bom final de semana.